Coletiva de imprensa com o técnico Kleber Gaúcho. Kleber, o empate em 2-2 na estreia. Queria que você fizesse os comentários da partida e depois a gente passa para os jornalistas fazerem as perguntas. Boa noite. Logicamente gostaríamos de estar aqui numa situação melhor, né, com um resultado positivo de vitória. Não foi possível. Entendemos também todo o peso de uma estreia para alguns atletas, enfim, menos experientes. A gente sabe que, queira ou não, alguns sentem até pelo peso e a tradição de uma camiseta do 15, e a gente espera que no decorrer dos outros jogos aí, essa situação, né, da estreia já tenha passado esse frio na barriga e consigam até desempenhar um pouco melhor. Não faltou luta, não faltou empenho, aquilo que a gente sempre cobra, né, que é o mínimo que se necessita. Salientar também não ter seu poder de reação, saímos atrás do marcador, fomos buscar o resultado, né? Tivemos a situação também, principalmente em relação ao jogo, que nossa equipe tentou ser sempre propositiva, logicamente cometendo alguns erros, mas nunca abdicamos de jogar, sempre buscamos, sempre lutamos em relação a buscar o resultado, e diante disso a gente logicamente lamenta pelo resultado dentro da nossa casa, né, porque é uma competição difícil, onde de 6 classificam-se 2, então o funil é muito estreito, e nos resta agora buscar pontos fora dentro dessa situação, no qual nós praticamente perdemos 2 pontos nessa nossa estreia. Kleber, claro que você tem um elenco muito jovem, não dá para querer te cobrar como se tivesse jogadores muito experientes, então tem que ser proporcional, é claro, né? Você disse aí, muitos jogadores sentem peso da estreia, sentem a questão da camisa do 15. Eu gostaria que você comentasse, primeiro, a substituição do João Pedro, que entrou, já tomou um cartão amarelo e, pelo menos na nossa análise, poderia ter sido expulso e o árbitro acabou aliviando. Logo na sequência você acabou substituindo ele. E também as mudanças nas laterais. Vamos lá, vou começar pelas laterais então. O Lucas estava muito bem no jogo, porém começou a dar câimbra e ele falou que não ia aguentar mais. E o jogador mais perigoso, tanto é que fez o gol, é o extremo que joga daquele lado dele lá, o Ronaldo, né, o jogador da Leimense, que é o jogador tecnicamente mais perigoso da equipe do Leimense. E o Lucas já estava puxando a perna, ele chegou ali no canto, ele disse que talvez não conseguiria aguentar, né, o jogo. Então, como nós tínhamos a situação do JP de chute de média distância, que ele faz muito bem isso aí, né? Inclusive ele fez 2 gols contra a Ponte Preta aqui no jogo treino e um até de média distância. Nós pensamos em colocar o JP para ele tentar pegar uma bola ali, como a Alemanha estava muito fechada, tentar uma finalização de média distância para a gente, né? Então a situação do Lucas saiu por solicitação em relação à câimbra. Do Rubens foi por conta do cartão, porque a gente ia buscar o ataque e a Alemense ia tentar a transição, né, ofensiva, e aí, como ele já tinha expulsado um jogador da Alemense, foi a nossa ideia de não ter um jogador com amarelo. Aí colocamos, né, o Enzo também, que é um bom jogador da base, enfim, também pedindo passagem aí, né, e só que no momento da nossa substituição, nós falamos até ali para os 2 atletas o porquê que nós estávamos tirando o Rubens por causa do cartão. O JP entrou e já tomou o cartão na primeira bola que ele foi, né? Então nós ficamos com um volante amarelado. E aí logo depois não, alguns minutos lá, depois ele acabou dando um carrinho ali onde o juiz poderia até, né, alguns até já pela situação de ter expulsado um jogador do Alemense, poderia até ter expulsado ele. Naquele momento nós já preparamos a troca, porque uma próxima falta, certeza que ia expulsar o JP. Então nós não queríamos correr esse risco de ter um jogador expulso para não trazer prejuízo para os jogos seguintes, né? Tudo bem, Kleber. O empate ele dói mais pelo fato de ter conseguido a virada e não ter segurado o resultado. Exatamente isso, né? Nós ficamos felizes pelo poder de reação da nossa equipe, porque saiu atrás do marcador, mas depois nós viramos, né? E aí vem a tristeza pela situação do resultado final de empate, né? Onde que a gente
jogando diante do nosso torcedor, queríamos demais dar um presente para a nossa torcida, que seria a vitória. Kleber, agora a pergunta do Luiz Tarantini, da Rádio Difusora. Ele te dá um parabéns pela estreia. O time se mostrou aguerrido e com comprometimento em todo o jogo. Qual a sua análise sobre, principalmente, o meio-campo em questão defensiva? Então, cara, nós optamos na situação do nosso meio de campo de ter um meio campo mais leve, de mais movimentação, né? Então, realmente se nós olharmos, não são características de jogadores de muita marcação, no sentido de já estar acostumado com aqueles volantes mais pegador, né? mais fixo ali na frente. A gente quer justamente criar dificuldade para o adversário, tendo esses atletas mais móveis ali no meio campo, né? Porque os jogadores mais fixos, nós temos o próprio JP e o próprio Mica, que fazem isso para a gente quando a gente necessitar. A escolha de sair com o Samuel, com o Braga e com o Igor é justamente para ter uma movimentação maior naquele setor e confundir o adversário. O que dificulta muitas vezes é a situação da Lemense, que baixou muito a linha, principalmente depois dos 15 minutos do primeiro tempo, e aí é difícil entrar. A gente ia martelando, mas é sempre complicado, e a gente sabe quando uma equipe baixa muito as suas linhas e fica se defendendo para executar a transição ofensiva. Mas assim, lógico que a gente sai chateado pelo resultado, mas feliz por essa entrega que ele falou, né? Nós temos atletas comprometidos aqui com a causa, compraram a ideia, e diante disso a gente espera batalhar cada vez mais aí para buscar essa nossa classificação. E Kleber, para finalizar, queria que você falasse um pouquinho, né, dos meninos que entraram no decorrer da partida, Enzo, Diego Lanzarini, Anthony, todos fazendo, né, a estreia pelo time principal do 15. O que você pode avaliar do comportamento desses garotos? Tinha uma satisfação imensa quando a gente consegue ver o brilho no olho desses garotos no momento de entrar na partida, né? Eu relembro da minha estreia no profissional enquanto atleta, e eu sei o quanto esse momento é importante. E os meninos, cara, eles entraram e eles deram conta do recado. Foram muito bem, né? Os três, e a gente espera que eles continuem numa crescente aí, que possam nos ajudar, porque são atletas aí que têm um futuro promissor muito bom pela frente. A gente agradece ao técnico Kleber Gaúcho, lembrando então que o 15 volta a campo no próximo sábado na cidade de Sorocaba, quando enfrenta o São Bento pela segunda rodada.